Você sabia que Jesus pagou a sua dívida? Exatamente, você tinha uma dívida altíssima a ser paga e Jesus pagou ela por você. É sobre isso que nós vamos meditar. Que dívida é esta que eu tinha que pagar, que eu não dei conta de pagar e alguém precisou pagar por mim? Fica até o final desse vídeo, é sobre isso que nós vamos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Colossenses capítulo 2, versículo de 12 a 14. Irmãos, com efeito, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. Então vai prestando atenção. Vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Versículo 14, existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Veja, a palavra de Deus diz que você tinha uma dívida a ser paga. Só que essa dívida foi cancelada. Frei, mas por que eu não paguei a dívida? Se a dívida era minha, por que ele teve que pagar por mim? Porque você não dava conta de pagar. É como se você tivesse uma dívida que era impossível, não tinha o que você fazer. Você, por mais que você quisesse, ainda não seria capaz. Se a gente colocasse em dinheiro, é como se você tivesse uma dívida. E todo o dinheiro do mundo e todo o dinheiro do planeta que você desse para pagar a dívida ainda não seria suficiente. Por uma razão, que a dívida era infinita. Então veja, como é que você paga uma dívida infinita? Se ela é infinita, ela nunca acaba. Portanto, somente Deus, que é infinito, ele poderia pagar uma dívida infinita. Por isso que a palavra está dizendo que ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Então, deixa eu te falar, boa notícia, a tua dívida está paga. A tua dívida está cancelada, graças à cruz de Jesus, a morte na cruz por você. Abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Os nossos crimes caíram sobre ele. A nossa dívida caiu sobre ele. Graças às suas chagas nós fomos curados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque alguém pode se perguntar, ô Frei, mas eu não pequei, quem pecou foi Adão e Eva, e eu não tenho nada a ver com isso. Não, a palavra de Deus não vai dizer isto, preste atenção. Romanos capítulo 3, versículo 23, com efeito todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Você pode ir mais na frente na sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano. Se você quiser ainda, você pode ir para Romanos capítulo 5, versículo 18. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens. Veja, a todos os homens. A dívida era alta, meu irmão, minha irmã. A dívida era altíssima.
Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, esse foi a consequência, a morte. Deus então veio pagar a sua dívida para que você não tivesse mais morte, para que você tivesse vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 2. De agora em diante. E agora? De agora em diante. Pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Se Ele cancelou a nossa dívida, já não há mais condenação. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a nossa dívida por amor. Você não mais precisa pagar o preço da morte. Você não mais precisa pagar o preço da condenação. Ele se fez pecado por ti. Ele salvou você no madeiro da cruz. Que amor é esse, Jesus? Escreve aqui nos comentários. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a minha dívida. Diga aqui nos comentários. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a minha dívida. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, que agora você possa fazer valer isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente precisa ouvir esta mensagem.